Palavra é. Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Cloy, uma transposição de suportes do impresso para o audiovisual. O nosso poeta convidado de hoje é Glauco Matoso. Glauco é um dos grandes expoentes da literatura brasileira contemporânea, possuindo uma obra vasta que há décadas provoca os seus leitores. Erudita e popular, marginal e acadêmica, a obra de Glauco amalgama uma infinidade de multiplicidades e referências. Escatológico, político e absolutamente pornosiano. Moralismo literário é bobagem. Se viado foi o Rosa ou foi o Mário, não se altera o seu legado. No Brasil, é farto e vário o registro analisado. Piva, Abreu, do Rio, o páreo será duro e eu não me evado. Também entro nessa lista e convido o moralista a reler o que escrevemos. Se reler, depois convido o careta empedernido a transar com nossos demos. E agora com vocês, Glauco Matoso. Quem é Glauco Matoso? Bom, aí nós temos um complicador, porque eu não posso definir com uma palavra só, né? Porque se eu atualmente sou cego, poeta, sadomasoquista, gay, fetichista, underground e completamente anacrônico naquilo que, na forma como eu escrevo, é difícil você encontrar uma palavra para resumir isso. Mas um termo em inglês costuma ser usado. Inclusive é usado pela universidade quando me estudam em forma de tese, que é a palavra queer, que quer dizer mais ou menos esquisito, excêntrico. E aí eu posso me definir como um cara excêntrico, né? É mais ou menos assim. É um cara deslocado no tempo, né? Porque eu deveria ter vivido no século XIX, pela estética das coisas que eu curto, mas ao mesmo tempo eu tenho uma passagem pela cultura hippie, pela cultura punk, pela cultura da perifa, que são fenômenos do século XX, são fenômenos contraculturais, né? Então eu sou um produto também da contracultura. Por que o soneto? Bom, a poesia ela tem formatos, ela tem gêneros, né? E o formato que ao longo dos séculos mais se cristalizou é o soneto. Isso não quer dizer que ele seja um formato tão rígido quanto parece. Ele tem variações, por exemplo, o soneto britânico, do soneto latino, existem diferenças, mas são 14 versos. De repente você acrescenta mais 3, aí você tem um estrambote. E eu já estou acrescentando mais um. Então, eu já estou fazendo sonetos de 16 versos. Na verdade, o soneto em si, ele não é uma fórmula fechada, mas é um ponto de partida, é uma proposta estética. Significa mais ou menos o seguinte:
que o raciocínio do poema, ele começa com uma premissa, como se fosse um silogismo na filosofia, e ele caminha para uma conclusão. Então, ele te obriga, ele te desafia a propor uma questão e resolvê-la dentro daquele espaço do poema, sem se alongar demais. Agora, o soneto, para mim, era uma coisa impenetrável. Eu, quando era ainda um poeta marginal, eu era muito informal, era muito discursivo, era muito sem regras mesmo, né? Era um pós-tropicalista, um pós-modernista, um pós-concretista, né? Então, para mim, o soneto era uma coisa meio intangível. Aí eu comecei a praticar, comecei a estudar as regras. Hoje eu já fiz até um tratado de versificação e realmente o soneto ele surge na cabeça assim quase que instintivamente. Você começa a raciocinar em decassílabo. O compasso, né? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tan, 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 tan. Cada frase já tem esse compasso, já surge naturalmente. É mais ou menos o que acontece no cordel, na cantoria nordestina, que eles raciocinam na redondilha maior, né? Que é tan, 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 tan. Batatinha quando nasce. Né? Minha terra tem palmeiras. Tan, 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 tan. O soneto é um pouquinho mais. Tan, 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 tan. Mas também é um compasso. Dá até samba, né? Depende de como você organiza isso. O poeta deve se desvencilhar de quais pudores para poder criar? Bom, pudores, a gente pode pensar em purismos e puritanismos, né? Se a gente pensar em puritanismos, realmente aí são pudores que a gente deve se desvencilhar deles. Agora, se forem purismos, em alguns aspectos a pureza formal e gramatical não é uma coisa da qual a gente deva se desvencilhar. Então, é mais ou menos o seguinte: o poeta ele pode abolir por conta própria um monte de regras, inclusive a licença poética é a maior de todas as licenças, porque ela é independente de censura e é independente de regras gramaticais. Mas, ao mesmo tempo, para você desempenhar na plenitude essa licença poética, você precisa conhecer as regras que você pretende transgredir. Essa que é a questão. Quando você pega os movimentos de vanguarda, os movimentos mais disruptivos, né, que foram o romantismo, o modernismo, a geração de 45, o concretismo, você percebe que os principais representantes, eles tinham pleno conhecimento daquilo que eles queriam transgredir. Se, por exemplo, um modernista quisesse fazer soneto, como é o caso do Mário de Andrade, do Drummond, do Bandeira, do Guilherme de Almeida, eles tinham plena condição. Tá? O que o poeta não pode é ignorar. Aí, realmente, ele perde a razão. Né? Eu acho que não dá para ter preguiça de estudar. E as regras de versificação não é uma coisa assim do outro mundo. Né? Você vê que o nordestino espontaneamente ele exercita isso, né? No cordel. E atualmente, por exemplo, até a poesia urbana, os rappers, né? Eles praticam muito nessas batalhas de rima, eles intuitivamente eles estão exercitando as regras gramaticais, né? Porque eles estão fazendo uma escansão silábica que é proporcional ao compasso do que eles estão declamando. Então, na verdade, não é um bicho de 7 cabeças. Só a preguiça mesmo é que daria algum tipo de justificativa. Né? Então, purismo, até que dá para ter um pouco de pudor aí.
Agora, puritanismo não, porque aí no aspecto moral e de costumes, a poesia tem todo o dever de transgredir, porque a poesia é a coisa mais diabólica que tem, né? É a parte mais diabólica das artes, né? Desde a Grécia Antiga. É a coisa do Baco, a coisa do Dionísio, a coisa dos sátiros, né? Então, realmente, aí tem que ter o máximo de lúdico, o máximo de orgíaco, o máximo de orgástico, né? Não dá para ter pudor nenhum. Por onde passa a tua poesia antes do papel? Então, quando eu enxergava, era uma coisa mais metódica, tinha um ritual, né, de fazer anotações e ir corrigindo à mão, que era tudo escrito à mão, não era no teclado, não era no computador. Agora, com a cegueira, nem consultar dicionário de rimas eu posso, nem o dicionário comum, porque às vezes eu preciso de um sinônimo, de uma palavra mais erudita ou mais popular, equivalente àquilo que eu estou pensando. E se o Akira não estiver por perto para consultar o dicionário por mim, eu tenho que confiar unicamente na memória. Mas como eu tenho uma memória bastante cultivada, né, na erudição, eu consigo fazer uma varredura mental e encontrar as palavras. Então é lógico que eu começo o poema com uma ideia qualquer, que já é mais ou menos traduzida em decassílabo, e aí eu vou elaborando, né? Como se fosse um raciocínio. Muitas vezes o poema nasce de uma conversa. Às vezes eu estou conversando com Akira sobre qualquer assunto, e aquela ideia que a gente está, banal, que a gente está conversando, de repente dá ideia para um poema, dá um start, assim, um insight, né? E aí eu converto isso. E muitas vezes fatos políticos, fatos do noticiário. Eu gosto muito de escutar rádio, acompanhar o noticiário, né? Então são momentos que a gente capta para transformar em verso. Mas de qualquer forma, tudo está baseado em alguma coisa que eu já li, em algum lugar, em algum momento. E aí eu tenho que recorrer à memória, né? Eu gosto muito de um grafite de banheiro que até o Zé Amorim me perguntou, lá de Floripa, ele perguntou recentemente, né, se era uma coisa anônima, e eu lembro vagamente, né, de ser anônima, e mais ou menos assim. E não tem nem título. Diz assim: imaginemos, supunhetamos que de repentelho o mundo se acabasse. Que siririca de nós? Nádegas, que pênis, que injustiça. Enfim, eu acho até que o escritor ele deveria se esconder ao máximo e deixar que a sua obra falasse por si, né? Nem a sua cara deveria ser conhecida. Por isso mesmo que eu acho que seria bom se esta fosse a última entrevista. Porque afinal de contas, né, a gente fica se repetindo o tempo todo e as pessoas ficam mais olhando para sua cara para ver se você engasga ou em vez de procurar um verso seu para comentar e tudo.